O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje, dia 279 do nosso podcast, O Catecismo em um ano, estamos lendo a terceira parte do Catecismo na sua segunda sessão sobre os 10 Mandamentos. Hoje nós leremos dos números 2196 ao 2200. Capítulo 2. Amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus disse a seus discípulos: Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Em resposta à pergunta feita acerca do primeiro dos mandamentos, Jesus diz: O primeiro é este: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 29 ao 31. O apóstolo São Paulo recorda: Quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. De fato, os preceitos não cometerás homicídio, não roubarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Romanos 13, 8 ao 10. Artigo 4º. O quarto mandamento: Honra teu pai e tua mãe para que viva longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Êxodo 20, 12. E era obediente a eles. Lucas 2, 51. O próprio Senhor Jesus recorda a força desse mandamento de Deus. O apóstolo ensina: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é de justiça. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. O quarto mandamento está no início da segunda tábua. Indica a ordem da caridade. Deus quis que, depois dele mesmo, honrássemos nossos pais a quem devemos a vida, os quais nos transmitiram o conhecimento de Deus. Devemos honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de sua autoridade. Este preceito está expresso sob a forma positiva de deveres a cumprir. Anuncia os mandamentos que seguem e que se referem ao respeito particular pela vida, pelo casamento, pelos bens terrestres, pela palavra dada. Constitui um dos fundamentos da doutrina social da Igreja. O quarto mandamento dirige-se expressamente aos filhos em suas relações com seu pai e sua mãe, porque essa relação é a mais universal. Diz respeito também às relações de parentesco com os membros do grupo familiar. Manda prestar honra, afeição e reconhecimento aos avós e aos antepassados. Estende-se, enfim, aos deveres dos alunos para com seu professor, dos empregados para com seus patrões, dos subordinados para com seus chefes, dos cidadãos para com sua pátria e para com os que administram ou a governam. Este mandamento implica e subentende os deveres de pais, tutores, professores, chefes, magistrados, governantes de todos os que exercem uma autoridade sobre outros ou sobre uma comunidade. A observância do quarto mandamento traz uma recompensa: honra teu pai e tua mãe para que viva longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. O respeito a esse mandamento alcança, juntamente com os frutos espirituais, frutos temporais de paz e de prosperidade.
Ao contrário, a não observância desse mandamento traz grandes danos para as comunidades e para as pessoas. Hoje, como comentário adicional, ouviremos uma catequese sobre os mandamentos do Papa Francisco, proferida na audiência geral do dia 19 de setembro de 2018, na Praça de São Pedro. Bom dia, prezados irmãos e irmãs. Na viagem no interior das 10 palavras, hoje chegamos ao mandamento sobre o pai e a mãe. Fala-se da honra devida aos pais. Em que consiste esta honra? O termo hebraico indica a glória, o valor, a letra, o peso, a consistência de uma realidade. Não é questão de formas exteriores, mas de verdades. Nas Escrituras, honrar a Deus quer dizer reconhecer a sua realidade, fazer as contas com a sua presença. Isto exprime-se também mediante os ritos, mas implica, sobretudo, atribuir a Deus o lugar certo na existência. Portanto, honrar o pai e a mãe significa reconhecer a sua importância até com gestos concretos, que manifestam dedicação, afeto e esmero. Mas não se trata apenas disto. A quarta palavra tem uma característica. É o mandamento que contém um êxito. Com efeito, reza: honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor teu Deus, para que se prolonguem os teus dias e prosperes na terra que te deu o Senhor teu Deus. Deuteronômio 5:16. Honrar os pais leva a uma vida longa e feliz. No Decálogo, a palavra felicidade só aparece ligada ao relacionamento com os pais. Essa sabedoria multimilenária declara aquilo que as ciências humanas souberam elaborar só há pouco mais de um século, ou seja, que a marca da infância se reflete sobre a vida inteira. Muitas vezes pode ser fácil entender se alguém cresceu num ambiente saudável e equilibrado, mas igualmente perceber se uma pessoa provém de experiências de abandono ou de violência. A nossa infância é um pouco como uma tinta indelével, exprime-se nos gostos, nos modos de ser. Não obstante, alguns procurem esconder as feridas das próprias origens. Mas o quarto mandamento diz ainda mais. Não fala da bondade dos pais, não exige que os pais e as mães sejam perfeitos. Fala de um gesto dos filhos, prescindindo dos méritos dos pais, e diz algo extraordinário e libertador. Embora nem todos os pais sejam bons e nem todas as infâncias sejam tranquilas, todos os filhos podem ser felizes, porque o êxito de uma vida plena e feliz depende do justo reconhecimento por aqueles que nos deram a vida. Pensemos como esta palavra pode ser construtiva para tantos jovens que provém de histórias de dor, e para todos aqueles que sofreram na própria juventude. Muitos santos e numerosos cristãos, depois de uma infância dolorosa, levaram uma vida luminosa porque, graças a Jesus Cristo, se reconciliaram com a vida. Pensemos no jovem Sulpício, hoje beato e no próximo mês santo, que com 19 anos concluiu a sua vida reconciliado com muitas dores, com tantas situações, porque o seu coração estava sereno e nunca tinha renegado os seus pais. Pensemos em São Camilo de Leles, que de uma infância desordenada construiu uma vida de amor e de serviço. Em Santa Josefina Baquita, que cresceu numa escravidão horrível. Ou no beato Carlos Gnocchi, órfão e pobre. E no próprio São João Paulo II, marcado pela perda da mãe em tenra idade. Independente da história da sua proveniência, o homem recebe desse mandamento a orientação que conduz a Cristo. Com efeito, é nele que se manifesta o verdadeiro Pai, que nos oferece o renascimento do alto. Os enigmas das nossas vidas iluminam-se quando se descobre que Deus nos prepara desde sempre para uma vida como seus filhos, onde cada gesto é uma missão recebida dele. As nossas feridas começam a ser potencialidades quando, por graça, descobrimos que o verdadeiro enigma já não é por quê, mas por quem. Por quem me aconteceu isto? Em vista de qual obra Deus me forjou, através da minha história? Aqui tudo se inverte, tudo se torna precioso, tudo se torna construtivo. A minha experiência, ainda que seja triste e dolorosa,
a luz do amor, como se torna para os outros, para quem fonte de salvação? Então podemos começar a honrar os nossos pais, com liberdade de filhos adultos e com misericordiosa aceitação dos seus limites. Honrar os pais, eles deram-nos a vida. Se tu te afastaste dos teus pais, faz um esforço e regressa, volta para eles. Talvez sejam idosos, eles deram-te a vida. Além disso, temos o hábito de proferir expressões feias, até palavrões. Por favor, nunca insulteis os pais de outrem, jamais. Nunca se insulta a mãe, nunca se insulta o pai, jamais. Tomai vós mesmos esta decisão interior. Doravante, nunca insultarei a mãe ou o pai de alguém. Foram eles que lhe deram a vida, não devem ser insultados. Esta vida maravilhosa é nos oferecida, não imposta. Renascer em Cristo é uma graça a acolher livremente, e constitui o tesouro do nosso batismo, no qual, por obra do Espírito Santo, um só é o nosso Pai, aquele que está no céu. Obrigado. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!